Fala galera sapiente, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de um personagem 3D. Vou te mostrar toda a pipeline e todas as etapas que um personagem precisa passar para ser feito, beleza? Então fique aí no vídeo para você acompanhar e aprender mais sobre esse mundo dos personagens 3D. Bom pessoal, eu tenho alguns avisos para vocês. Agora nós temos o nosso grupo no Discord e o nosso grupo no Telegram. Se você quiser entrar para você receber conteúdos exclusivos, para a gente conversar e para a gente bater um papo, clica aí no link da descrição e entra lá nos nossos grupos, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa pipeline. Pipeline não tem uma tradução direta para o português, então nós temos algumas traduções que a gente poderia fazer, que seria encanamento ou linha de tubulação, mas eu prefiro chamar mais ou menos de linha de produção. Então a pipeline seria a linha de produção do seu personagem 3D. Nós vamos mostrar as etapas e com certeza você vai ver que ali tem um processo, né? Uma linha de produção para cada etapa. E você vai entender isso ao longo do tempo. Bom, então seria mais ou menos isso que significa a palavra pipeline, beleza? Bom, hoje em dia no mundo 3D existem dois tipos de pipeline. A pipeline tradicional e a pipeline invertida ou a pipeline reversa. Mas o nome não importa, existem dois tipos de pipeline e eu vou te mostrar quais as diferenças dela. Eu vou começar falando sobre a modelagem tradicional. Esse tipo de modelagem geralmente é feito poly by poly, ou seja, começa com um cubo, com uma esfera e vai estrudando e vai fazendo ali e tal. Esse tipo de modelagem é uma modelagem um pouco mais técnica, você já vai pensando um pouco como vai ficar a topologia, já vai pensando um pouco como vai ficar a forma no final, sabe, sem muito se preocupar com os detalhes. Então esse é o tipo de modelagem mais tradicional, tá? Tem alguns modelos, por exemplo o modelo Hard Surface, que geralmente o pessoal gosta mais de utilizar esse tipo de modelagem. Modelos mais orgânicos, o pessoal gosta mais de utilizar modelagem por escultura, tá? Mas eu vou chegar lá e também eu vou falar um pouquinho sobre topologia. Mas eu tenho outro vídeo que eu já falei sobre topologia. Se você quiser entender melhor, clica no card aí que você vai aprender o que é topologia, o que é retopologia e por aí vai. Esse processo, geralmente o pessoal utiliza programas como Maya, 3ds, Blender, Cinema 4D, Modo, tá? Esses são os tipos de programa que são utilizados, que são mais utilizados para modelagem tradicional. Existe também a outra forma de modelagem, que é modelagem com escultura, tá? Esse tipo geralmente é mais fácil para o artista, dá mais liberdade, porque geralmente o artista não precisa se preocupar tanto com a topologia, não precisa se preocupar tanto com a parte técnica. O artista fica mais livre para modelar, para esculpir, para puxar, esticar o personagem de uma forma mais dinâmica. E depois, no futuro, é feita a retopologia e tal, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas esse tipo de modelagem é muito utilizado para modelos mais orgânicos, como personagens, como frutas, enfim, coisas que são orgânicas, tá? São mais utilizadas. Não significa que não dá para fazer modelos hard surface, tá? O que é hard surface também que eu não falei? Hard surface são modelos tipo objetos. Isso daqui seria um hard surface? São coisas mais objetos. São coisas que geralmente têm linhas mais retas, né? São objetos, são quinas, essas coisas assim. Isso significa hard surface, tá? A modelagem é a primeira etapa de um personagem 3D ou de um objeto 3D, tá? Não tem como fazer um objeto 3D, um personagem, sem começar pela modelagem. Mas as outras etapas não necessariamente precisa ser na ordem que eu vou falar, tá? Essa é a ordem que geralmente eu faço, mas não significa que eu posso, por exemplo, estar lá na última etapa e voltar na modelagem para arrumar alguma coisa. O processo de modelagem é uma linha de produção, porém ele pode sim voltar para o início ou voltar para uma etapa anterior para você ir mudando e você fazendo os processos, tá? Não necessariamente precisa ser uma linha contínua do começo até o final. E essa sequência também varia de artista para artista e de estúdio para estúdio. Então é uma coisa bem particular. A retopologia é feita para você melhorar a malha do seu objeto e reduzir a quantidade de polígono. Geralmente, quando você faz a modelagem tradicional, você já faz pensando na topologia. Então, geralmente, quando nós modelamos tradicionalmente,
nós não precisamos fazer retopologia. Quando nós fazemos a modelagem com escultura, geralmente a gente precisa de retopologia. A retopologia vai te ajudar a diminuir a quantidade de polígono, a ganhar mais detalhes, a ajudar nas próximas etapas do processo, tá? A abrir o V, a rigar o personagem e por aí vai. Então a retopologia é uma parte muito importante, tá? E geralmente é feita pelo modelador, mas também tem pessoas especializadas em retopologia. A retopologia também pode ser feita em softwares como Maya, Blender, Cinema 4D, ZBrush. O ZBrush não é muito utilizado, mas é possível fazer retopologia lá e por aí vai. Nós temos também um processo que se chama UV Mapping, ou abertura de malha em português, tá? Quando o modelo está pronto, a retopologia está feita, nós queremos colocar as texturas, colocar as cores, né? E para isso nós precisamos planificar esse objeto 3D para que o computador consiga entender onde vai as texturas exatamente, como essa textura vai se comportar no objeto. E por isso nós precisamos planificar esse objeto em 2D. Tá? Então é um objeto de abertura de malha. Você seleciona os pontos onde vai ter os cortes e abre essa malha para que a sua textura 2D fique no seu objeto 3D. Depois que a abertura de malha foi feita, nós precisamos criar as texturas. Essa parte das texturas é muito importante porque nós conseguimos pintar, nós conseguimos fazer sombras, nós conseguimos criar mapas de reflexão, criar mapas de transparência, criar vários tipos de mapas diferentes para que esse objeto fique mais realista ou fique com uma qualidade melhor. Muitas vezes nós conseguimos criar texturas de normal map, de bump map, que a gente consegue ganhar altos níveis de detalhe sem aumentar sequer um polígono, tá? Então a parte de textura é muito importante no processo 3D. Geralmente são feitos também por modeladores, tá? Mas também em algumas pipelines são feitas por pessoas especializadas em texturas, tá? Texturização 3D. Essa parte das texturas, o software mais conhecido que nós temos é o Substance Painter, tá? Mas nada impede de você fazer direto no programa que você está modelando ou você levar para um Photoshop, para um GIMP e fazer as texturas lá e depois voltar para o programa 3D. Depois que as texturas foram criadas, tem todos os detalhes ali, a gente precisa configurar os materiais para que esses materiais tenham mais reflexão, menos reflexão, como que ele vai atuar, se ele vai ser metálico, se ele vai ser transparente. Então essa é a etapa do shading, tá? Geralmente tem um profissional que se chama Look Dev ou Look Dever. Esse profissional é responsável geralmente por criar as texturas e o shading, que são coisas que andam juntas praticamente, tá? Mas também tem algumas pipelines que existe o profissional só de shading e o profissional só de texturas, tá? Então são coisas diferentes, mas que são bem próximas, tá? Depois de todas essas etapas que eu já falei, você já tem o modelo pronto, você já tem as texturas, você já tem o shading feito desse personagem ou desse objeto. Agora nós precisamos fazer uma pose, né, para o objeto não ficar paradão assim, né, para não ficar estranho. Então esse processo de pose, tá? Geralmente a gente precisa de um rig. O rigging basicamente é a estrutura de ossos, tá, do personagem. Então nós criamos literalmente ossos dentro do personagem e damos, por exemplo, influências para esses ossos. Por exemplo, esse osso aqui vai controlar a malha daqui até aqui, por exemplo, entendeu? Então quando você dá essa influência de ossos, você consegue manipular o personagem para você colocar na pose que você quiser. Para você fazer pose, não necessariamente você precisa de rigging, porém é muito mais fácil se você tiver o rigging. Você consegue fazer poses, por exemplo, de personagens estáticos diretamente no ZBrush ou no Blender ou no Maya, por aí vai. Porém, com o rigging facilita muito sua vida. Agora, para fazer animações, com certeza você precisa de rigging. Por quê? Porque você vai precisar fazer isso em vários frames e vai ficar muito complicado se você não tiver o rig, beleza? Então essa é a etapa de colocar ossos para você começar a dar vida para o seu personagem. Depois que está tudo feito, para você começar a pensar em exportar o seu personagem, você precisa criar uma iluminação.
Essa etapa é a parte que você cuida simplesmente das luzes e da sua reflexão. Então você pode criar luzes, você pode criar luz de sol, você pode criar luz através de imagens com HDRI, tá? Então tem várias formas de você criar luzes para você ver o comportamento das sombras no personagem e por aí vai. Então tem a etapa de iluminação, tá? De lighting. Geralmente também numa pipeline tem uma pessoa especializada em iluminação. Você pode olhar lá nos filmes, nos créditos, que sempre tem o Lighting Artist, alguma coisa assim, tá? Então é muito importante essa parte de iluminação, que se você tiver um modelo bem feito, mas se você tiver uma iluminação bem ruim, provavelmente você vai estragar o seu modelo, tá? Então é muito importante você estudar a parte de iluminação também. E nós temos finalmente a parte que vai queimar o seu computador, que é a parte do render. Depois disso tudo, nós queremos exportar o nosso personagem, nós queremos fazer um render dele. E essa etapa de render é muito importante, porque é a parte que você vai exportar todas aquelas informações em uma imagem ou em uma animação. Então essa parte de render é uma parte bem técnica e um pouquinho complicada, tá? Tem muitos detalhes, tem muitas coisas que você tem que mexer, muitos ajustes para você conseguir a melhor qualidade possível, com o menor tempo possível e sem queimar o seu computador, né? Sabendo as limitações ali do seu computador, né? Porque o render é uma parte que puxa muito. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um render, a gente coloca lá no computador, já vai tomar um café, já sai para tomar uma água, porque vai demorar bastante, tá? Então, essa etapa de render... existe um profissional também responsável pelo render. Qual é o objetivo dele? É conseguir, com o equipamento que ele tem, com a máquina que ele tem, conseguir o menor tempo com a maior qualidade possível, tá? Da imagem. Então é bem complicado essa parte de render, mas não é impossível, tá? Se você estudar um pouquinho, você consegue resultados bacanas, tá? Depois que o render foi feito, nós temos a parte de pós-produção. A parte de pós-produção geralmente é feita em programas como Photoshop ou, em caso de animações, em programas como After Effects ou Nuke, tá? Essa pós-produção geralmente são retoques, são coisas básicas que precisam ser arrumadas ou, inclusive, coisas que precisam ser enaltecidas. Às vezes não precisa arrumar nada, mas às vezes você quer dar uma saturação maior ou um contraste melhor na imagem. Isso pode ser feito depois também, tá? Na pós-produção, que é essa parte, essa etapa que eu estou comentando com vocês agora. É possível também fazer pós-produção em animação. É um processo muito mais complicado, mas é possível de fazer. O meu objetivo com esse vídeo foi tentar mostrar um pouco para vocês de como são as etapas do personagem 3D. Tá? Quando eu comecei a fazer 3D, eu tive que pesquisar essas etapas aleatoriamente, não sabia exatamente uma sequência, não tinha muita noção. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você que está começando, né? Ou para você que simplesmente tem curiosidade, porque é muito interessante como que tem várias etapas que uma se complementa com a outra. E é bastante importante a gente estudar um pouquinho de cada etapa para a gente entender um pouco, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo sobre esse, mais conteúdo sobre 3D também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!